aniversário da escola, eles não deixaram ninguém entrar. Eu cheguei aqui branco, olha quanto eu tô ficando. Olha só, tudo é questão de confiança. Confie no seu professor, confie nas suas colegas, tá certo? Só se joga, vai, já! O nome, quanto você acha que você vai tirar na prova? Leonardo, hétero. Falei errado, gente. Acho que eu vou tirar 5. É de filosofia. 5. É o quanto você tirou na prova? 3. Quem tem mais mentalidade? A menina ou o menino adolescente? A menina, pô, a menina não sabe o que faz. Qual é o tamanho da sua mentalidade? Meu nome é Erisvan, eu tenho 17 anos, moro em Alcobaça. E o Brasil que eu quero pro meu futuro é que essa escola aqui pare de dar só biscoito com suco. Porque eu já tô cansado de comer biscoito com suco. Minha refeição do dia é biscoito com suco. Daqui um dia eu tô mudando meu nome pra Erisvan Biscoito com suco. Que eu não tô aguentando mais pegar de biscoito com suco. Tô cagando biscoito com suco.